Bom dia, queridos. Como é bom estarmos juntos na casa de Deus para louvar e engrandecer a beleza da santidade desse Deus tão extraordinário. Um bom dia também aos nossos amigos internautas que nos acompanham nesse culto. Estou aqui para apresentar o pregador dessa manhã, bem conhecido da maioria de nós. Mas em respeito aos nossos queridos irmãos que estão chegando para adorar a Deus nessa casa de oração chamada Brooklyn, eu vou apresentá-lo novamente aqui. Pastor Sidionil Biasi, ele foi líder da Associação Paulistana por muitos anos. Esteve à frente dessa geografia como presidente, também desempenhou outras funções importantes nesse campo, e foi o pastor presidente que me chamou para esse campo. Então, naturalmente, tenho um carinho especial por ele. Pastor Sidionil Biasi, dentre muitas atividades que envolvem a liderança pastoral, ele esteve à frente do Ministério da Saúde da igreja, por muitos anos também, e liderou essa área como um estudioso, um conhecedor, e tem divulgado essa mensagem tão importante, não só no território da Associação Paulistana, mas em muitos outros lugares. Como conferencista hoje, é convidado por muitos outros lugares. A Ellen, nossa diretora do Ministério da Saúde. Ellen, levante, por favor, pensei que você estaria aqui comigo, me dando esse apoio. Essa é a nossa diretora, a querida Ellen, do Ministério da Saúde. Fez o convite ao pastor Sidionil, é o nosso convidado. E quando eu reafirmei o convite com o pastor Sidionil, ele aceitou com muita alegria e mostrou um certo carinho por esta igreja. Pastor Sidionil, muito obrigado pelo retorno do Senhor a essa igreja, é uma satisfação muito grande, e que Deus o use mais uma vez. Deus abençoe a todos. Obrigado, pastor. Pouca gente sabe, mas fui membro desta igreja há muito tempo. Mas ao estar nas funções da associação, a gente mais viajava do que estava presente, mas tive a graça de ver meus 2 filhos batizados, né? Era um pouco diferente. Alguns de vocês devem se lembrar que o tanque antigo era lá em cima, né? Esta igreja, ao longo de tantas décadas, tem contribuído de maneira muito especial para o crescimento e o desenvolvimento do reino de Deus. E é nessa graça de Deus que a gente continua até Jesus voltar, né? Que esperamos seja breve. Nós vamos compartilhar a mensagem centralizada no livro de Apocalipse, capítulo 12, 13 e 14, rapidamente, não é? Dentro dessa linha. Na cidade de Milão, tem uma catedral muito bonita. É uma das maiores do mundo, em 150 metros de comprimento, mais de 100 metros de largura, e uma altura equivalente a um edifício de 20 andares. Levou 400 anos para ser construída. 420 anos. Ela não é considerada uma obra-prima da construção gótica, porque esta qualificação é dada para a Catedral de Notre-Dame, em Paris. Tem 3 no mundo que se assemelham, e uma é na Alemanha, na cidade de Colônia. Quando se entra em uma catedral dessa, a gente fica impactado, pela beleza, principalmente dos seus vitrais, pela iluminação, pelo espaço e pela dedicação de, poderíamos dizer, milhares de pessoas, né? Milhares de pessoas atuando ali. 400 anos. Então, isso é um ato criador, um ato criador, um ato que expressa a fé e a confiança de muitas pessoas, que acreditam, não é? Tantos anos dedicado a isso.
Ela tem várias portas assim na frente, mas tem 3 que são centrais. Tem a central, e logo à sua esquerda tem uma porta menor, e tem um dístico e um escrito dizendo que o prazer dura um momento. Do outro lado da porta central, tem um outro escrito, e diz que o sofrimento é passageiro. E na porta central, escrito em ouro, diz que o que vale é a eternidade, as coisas eternas. É impressionante isso, não é? E é verdade também, não é? Tudo que dá prazer é passageiro. Tudo que nos leva ao sofrimento também não dura. Pode durar, mas não dura tanto tempo, né? Mas o que é eterno... Então, quando a gente abre a palavra de Deus, nós estamos tratando de que tema? Da eternidade. Né? Tema da eternidade. E se nós começarmos lá pela criação de Deus, que segundo as Escrituras foi um ato assim rápido, né? Da criação. Se começarmos por lá e pensar em cada ato criador de Deus, e se a gente for dar uma lida, não diria nem estudar, uma lida nesse ato criador, o resultado desse ato criador, a gente encontra coisas maravilhosas, né? Especialmente quando a gente considera a fisiologia do corpo humano. É estimado que nós somos formados por cerca de 30 trilhões de células. Eu não sei como é que eles contaram isso, né? Mas é uma estimativa, naturalmente, né? Cada célula dessa realiza pelo menos 10 mil funções químicas diferentes. E na célula tem o chamado DNA. O DNA tem, assim para ilustrar, tem as letrinhas, né? Tem uma quantidade tal de letrinhas, que é o que vai representar a nossa estatura, a nossa cor, a cor do cabelo, a cor dos olhos, né? Em cada DNA de cada célula tem uma quantidade de informações suficiente para escrever 10 milhões de livros. Só um pouquinho. Tivemos uma dificuldade ontem com a comunicação. Brooklyn, aí está completo. Eu moro um pouco distante de São Paulo, 60 quilômetros. E para poder transmitir o conteúdo, a gente dividiu em 3 partes, só chegou o segundo. É longe, né? É demorado, né? Esse Deus que nos criou, que nos trouxe a existência, no seu poder criador, extraordinário, fantástico. Aliás, a gente pode dizer assim, é muito fácil se tornar um descrente estudando teologia. Não estou falando da teologia adventista, estou falando de teologia de maneira geral. Mas é impossível ser um descrente estudando fisiologia. Se o corpo tem em torno de 30 trilhões de células, o sistema neurológico, o sistema nervoso nosso, tem em torno de 3 trilhões de células.
e desenvolve 120 trilhões de conexões. Tudo que nós pensamos, quer dizer, quando vem uma ideia na mente, isso representa reações químico-físicas nesse sistema fantástico. Uma abelha tem 900 células no sistema nervoso dela. E uma formiga tem 200. E elas realizam coisas extraordinárias. Mas este ser que somos nós, é estimado que tenha 3 trilhões de células. E isso está relacionado com o cérebro, com o pensamento, com as ideias, com as crenças, não é? Aquilo que a gente lê, aquilo que a gente estuda, aquilo que a gente observa. E há um mistério entre nós chamado mente, que não se consegue medir a mente, não se consegue. Mede a inteligência, mede a capacidade, não é? Há diferentes inteligências, mas que chama mente. E segundo o livro de Apocalipse, a disputa final será pela mente das pessoas. Lembra aquele assunto da besta, da imagem da besta, o sinal da besta, não é? Nós hoje estamos ouvindo falar muito de polarização ideológica, política, e o mundo está caminhando ferozmente nessa direção. Mas no final de tudo, vai ser uma polarização entre os que têm o sinal de Deus e os que têm o sinal da besta. O final de tudo vai ser uma disputa pela mente. Pela mente. E aí nós, quando abrimos Apocalipse, capítulo 12, 17, capítulo 12, 17, nós encontramos ali: e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da semente, do remanescente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. É interessante como é tão claro na palavra a identificação dos que representam o plano e a vontade de Deus para esse tempo. Muito claro, muito objetivo. É para não ter dúvida, embora a gente possa ter, às vezes, certas dificuldades de entender os símbolos, não é? As expressões que estão ali, as figuras, as imagens, o que elas representam, em que tempo estão atuando, mas é bem claro o sentido do que Deus está dando ali. O que é que significa isso? Que ser parte do remanescente, porque a igreja que é atacada pelo dragão é a igreja em todo o tempo da história, né? Mas o remanescente é aquela parte da igreja de um determinado tempo. E nesse tempo, pelo Apocalipse, o movimento adventista do sétimo dia é a parte visível do remanescente. Acho que todos aceitamos isso com facilidade, não é? Todos aceitamos isso com facilidade. Bom, vamos passar rapidamente essas ilustrações, aí para vocês terem uma ideia, a Catedral de Milão, não é? Que está lá. O nosso tema está relacionado com isso aqui, o ministério profético, a relação do ministério profético com o tempo do fim, com a adoração e a mensagem de saúde. Se tivermos dificuldade de compreender o assunto do ministério profético, dificilmente nós vamos entender as características do tempo do fim. Cada profeta traz uma particularidade de um determinado tempo. Alguns profetas foram chamados por Deus para projetar os acontecimentos do futuro. Daniel foi um deles. Paulo também. João também. E eles projetaram informações para o tempo em que nós estamos vivendo. Então nós temos privilégios muito especiais. Já ouviram falar de informação privilegiada? No âmbito financeiro,
Quem tem uma informação privilegiada ganha muito dinheiro. Ou por intuição, ou por estudos, ou por análise, ou até por outros meios. Quem tem informação privilegiada sai na frente. No mundo por aí, assim, se a pessoa sabe que em determinado lugar vai passar uma rodovia, vai asfaltar uma rodovia, e se ele tem essa informação antes do tempo, e ele tem recurso, ele vai lá e compra bastante terrenos ali, aí passa o asfalto, aí ele vai ganhar bastante dinheiro. Então, o que são as profecias para nós, as profecias desse tempo? São informações privilegiadas, que nos colocam adiante do tempo, enxergando as coisas antes que outros estejam enxergando. Isso aqui já comentamos com vocês, mas é muito interessante esse aspecto aqui. Então, voltamos ao assunto da criação, apenas para ilustrar. Lembra, né? Salmos, né? Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Já estão algumas dessas ilustrações que mencionamos para vocês aí. Mas o ponto-chave é esse aqui. Como é que funciona isso? O cérebro ele tem os chamados lobos, né? Diferentes lobos. E o lobo frontal é esse amarelo. E o lobo frontal é que faz a diferença entre nós e os animais. É nesta porção do cérebro que está localizado o desenvolvimento da espiritualidade, da moralidade. É o centro de decisões. Se essa parte do cérebro é afetada, a pessoa vai reagir como os animais, em muitas situações. Qual é a diferença do ser humano e do animal em termos de ação e reação? Nós fomos planejados, construídos, criados para pensar, arrazoar, agir pela razão. E, nesse caminho, se tem as emoções. O animal, ele age por instinto. Instinto. Ele não fica pensando, planejando, meditando, né? Se ele sentir que o espaço dele está sendo afetado, ele ataca. Então, o ser humano que perde ou bloqueia essa parte do cérebro, ele vai não é degenerando, mas é degenerando, não é? Vai. E na primeira etapa ele vai agir como os animais, por instinto. E o instinto afeta especialmente a sexualidade. Vocês estão ouvindo algumas coisas sobre sexualidade aí, lei, né? Afeta especialmente a sexualidade. E na sexualidade afeta a fidelidade. Esse é um capítulo bastante interessante a ser estudado. Bom, como que o cérebro pode ser afetado? Não é? De várias maneiras, não é? E o inimigo está atuando. Mas, a partir da base do cérebro, você tem 12 pares de nervos que descem pela coluna e liga com todos os órgãos do corpo humano. E há um par de nervos chamado pneumogástrico, que ele atua em 3 sistemas. O sistema circulatório, o sistema respiratório e o sistema digestivo. Então, tudo que acontece no sistema digestivo, para o bem e para o mal, vai afetar o cérebro. O que acontece no cérebro afeta o coração, afeta a digestão, afeta a respiração, não é? Especialmente através das emoções. E nós temos uma informação privilegiada pela revelação, que nos diz o quê? É a mente que adora a Deus e nos põe em contato com os seres celestiais. É a mente que adora a Deus e nos põe em contato com os seres celestiais. De que maneira vai ser isso? De que maneira vai ser isso? Não? E esse estar em contato com Deus é que nós chamamos de adoração. Assim, olha, os nervos cerebrais que se comunicam com o organismo todo são os meios pelos quais o céu pode comunicar com o homem e influenciar a sua vida mais íntima.
Esta revelação aqui, irmãos, tem mais de um século que foi dada ao povo de Deus. Mais de um século. Bem recentemente, muito recentemente, é que os pesquisadores, os cientistas, os estudiosos estão considerando aspectos do funcionamento do cérebro. Especialmente no que refere à adoração, isso aqui é fundamental para nós. Por quê? Porque se os nervos cerebrais forem afetados de alguma maneira, vai afetar o quê? Vai afetar o quê? A comunicação com os seus. Não tem um ditado popular que tem orações que não passam do teto? Deus fala sempre com a gente, mas nem sempre a pessoa consegue ouvir. E não ouve por quê? Porque a mente está afetada, ela pode ser afetada, não pode ser afetada dessa maneira. Não? Então, o Criador nos trouxe à existência. Não? Quando a gente tem essa compreensão que nós viemos à existência pelas mãos de um Criador, que nos fez de uma maneira fantástica, maravilhosa, extraordinária, duas coisas precisam acontecer, fundamentais. Uma, conhecer a respeito desse Criador. Quem Ele é, como Ele age, como Ele faz as coisas. Não é? E conhecer a respeito da criatura que fez, até para nos entender também. Aliás, é bom pensar nisso, que as nossas respostas, ou as respostas que as respostas que precisamos, elas vão ser encontradas no Criador. Se a pessoa rejeita o Criador e adota qualquer outra filosofia, qualquer outra ideologia, ele não terá as respostas que vai torná-lo feliz, que vai permitir que ele viva em harmonia, que ele viva bem, relativamente, nas condições deste mundo. Vai ter um entendimento errôneo das coisas que estão acontecendo, do presente e do futuro. Vai ter uma interpretação errônea a respeito das coisas do passado. As respostas que precisamos, elas serão encontradas no Criador. Por isso, quando a gente diz assim, nós adventistas, né, nós somos criacionistas. Nós cremos que Deus criou o mundo, não é assim? E criou em 6 dias, no 7º descansou. Isso significa o quê? Que é nele que nós vamos buscar as respostas para as nossas necessidades, não é? E para as coisas que estão acontecendo à nossa volta. Não é? Então, quando nós estamos buscando conhecer esse Criador, fazendo essa interação, buscando esse relacionamento, isso se chama adoração. Então, o que é adoração? Adoração, você tem o aspecto formal da adoração, quando a gente vem ao templo, ao santuário, não é? Nos preparamos para vir, separamos um tempo, separamos até o nosso vestuário, não é? E a gente vem, agora participa de um coletivo aqui, não é? Cantamos juntos, oramos, ouvimos a palavra, nos cumprimentamos, nos abraçamos. Você tem uma parte formal da adoração. Sentamos, levantamos, ajoelhamos. Não é? E você tem a adoração vivencial. A vivencial vale por 7 dias. A formal pode ser 1 dia, 2 ou 3, né? O máximo que nós temos na igreja, né? Domingo, quarta e sábado, né? Qual que vale mesmo? Todas as duas valem. Mas a formal, ela tem importância se ela nos orienta na vivencial. Se ela nos dá base para viver no dia a dia da nossa experiência. Então, como é que se conhece o Criador? O Criador se deu a conhecer através de revelações. Então, pessoas escreveram sobre essas pessoas, nós chamamos de profetas. Então, todas as histórias da Bíblia, a história de Daniel, a história de Isaías, a história de Moisés, a história de Davi, não é a história desses homens ou das mulheres que viveram nesse tempo. É a história do relacionamento entre o Criador e o ser criado. É sempre assim. Quando nós lemos e estudamos a história de um desses personagens, o que é que está envolvido com isso? A compreensão do caráter, da natureza, dos propósitos do Criador. E aí a gente vê os profetas falando disso. Né? Apocalipse capítulo 1, verso 1 a 3, vocês se lembram?
Como vêm as revelações? Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. E ele entrega para quem? Para o anjo. E o anjo entrega para o servo, o profeta. E o profeta entrega para o povo. Então, quando chega uma revelação diante de nós, é uma coisa maravilhosa, extraordinária, porque não é Moisés, não é Daniel, não é Paulo, não é João, não é Ellen White. É revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu. Quer dizer, foi pensada essa revelação no âmbito da divindade. A divindade que é onipotente, que é onisciente, que é onipresente. Então, uma revelação vinda através da palavra de Deus é algo para tocar profundamente a nossa mente e os nossos corações. É algo que é dado para orientar os nossos passos de sobrevivência nesse mundo. Porque nesse mundo nós somos apenas sobreviventes. Sobreviventes. A palavra é fundamental para nós, né, em todos os seus... O que é que diz essa revelação a respeito do Criador? Paulo vai dizer que Deus é Espírito. Então, se Deus é Espírito, que natureza Ele tem? Espiritual. E se nós fomos criados à imagem e semelhança dEle, que natureza fomos criados na origem? Espiritual. Mas João também vai dizer que Deus é amor. Se Deus é amor, Ele é de natureza amorosa. E os nossos pais foram criados segundo a natureza divina. E quando a gente estuda isso um pouquinho mais em detalhe, a gente vai ver que sinônimo de natureza espiritual é natureza amorosa. Então, uma pessoa será tão mais espiritual quanto mais ela for de natureza amorosa. Veja Isaías, que fala desse Criador, desse Pai, coisa maravilhosa. Sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões, por amor de mim, e que não se lembra mais dos seus pecados. Vocês dizem amém? Não se lembra mais. Perdoado, está perdoado. Às vezes no relacionamento entre pessoas, quando começa uma discussão, uma das coisas que aparece é os pecados antigos. Às vezes o negócio que aconteceu 20 anos atrás, 10 anos atrás, 5 anos atrás, não é? Às vezes até na fúria, né? Joga aquilo na coisa assim. Mas esse é o nosso Deus. Não é? Perdoou, está perdoado. Não leva em conta mais, não leva em conta mais. Até uma historiazinha interessante. O filho tinha um pai muito crente mesmo. E qualquer coisa que ele abria a Bíblia assim, ele via uma coisa assim maravilhosa, ele logo gritava assim: amém, louvado seja Deus. Não importa onde ele estava, que lugar ele estivesse. E um dia o filho precisou levar o pai no médico. E ele chegou lá, no consultório, tinha algumas pessoas, aí ele olhou, viu, não tinha nenhuma Bíblia. Falei, tá bom. Pai, fica aqui um pouquinho, vou conversar com o médico, depois ele me chama, a gente faz a consulta. E enquanto ele estava conversando com o médico a respeito do pai, dando algumas informações, ele ouviu um grito lá da recepção do consultório. Amém, louvado seja Deus. Aí o filho, pá, envergonhado, né? Porque ele foi lá, pai, o que está acontecendo? O que o senhor viu? Falou, olha o que eu abri essa Bíblia não, essa revista aqui. O que tem a revista? Aqui está falando do mar, que tem um lugar no mar que tem uma profundidade de 10.000 metros. Sim, mas o que tem que ver isso? É que Deus fala na Bíblia que os meus pecados Ele lança nas profundezas do mar. Amém! Louvado seja Deus! Esse é o nosso Deus, não se lembra. Ao Senhor, nosso Deus, pertence a misericórdia, o perdão, né? Não reprovará perpetuamente, diz o salmista, assim como o céu está acima da terra, assim como é grande a sua misericórdia para os que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e lembra que nós somos
pó. O que significa isso? Nós somos frágeis. Essa estrutura maravilhosa que Deus fez, irmãos, ela é delicada, ela é delicadíssima. Ela não é fraca, mas ela é frágil. Vocês já ouviram falar de estresse? Estresse no trabalho, estresse nisso, estresse naquilo. Pois é. Tem o hormônio do estresse, né? Esse hormônio, quando a pessoa está assim, ansiosa, o sistema produz 40 vezes mais do que o normal. E aí a pessoa fica doente. Por quê? Porque o sistema, ele é delicado. Nosso sistema, nosso corpo, irmãos, é regido por hormônios. As pesquisas têm mostrado que existem em torno de 200 hormônios diferentes. Se juntar esses 200, dá 10 gotas. Com 10 gotas de hormônio, nosso corpo é administrado como se fosse uma orquestra. Se entrar qualquer coisa ali... Aí tem pessoas que trabalham 14, 15, 16 horas por dia. Aí tem pessoas que comem qualquer coisa. Parece que hoje vai ter uma corrida, aí não vai? A Fórmula 1. Que combustível eles colocam naqueles carros? Qualquer combustível? Qualquer óleo? Não. Mas nosso corpo, irmãos, é muito mais sofisticado do que aqueles carros. Muito mais. Muito especial. Então, esse Deus maravilhoso, ele se lembra que nós somos frágeis, delicados. E por isso ele deu um programa para nós, né, respeitando isso. Olha, quando Moisés quis saber a respeito de Deus, não é? Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e fidelidade. Coisa impressionante, irmãos, impressionante. Sinônimo de natureza espiritual e natureza amorosa, irmãos. Bom, também temos que conhecer esses seres que foram criados, porque a nossa hereditariedade está lá, não é? Nossa hereditariedade está dentro desse ponto. Como é que a gente conhece a respeito do primeiro pai? Através do segundo. O segundo Adão. Jesus, como homem, vivendo nesta terra, irmãos, é a demonstração, a revelação do que seria a humanidade não tivesse entrado na natureza carnal. Como Jesus viveu nesse tempo e nesse mundo. Como foi que Jesus viveu, né? Amor, misericórdia e compaixão se patenteavam em cada ato da sua vida. O mesmo coração carinhoso, cheio de compaixão, está hoje aberto a todas as aflições da humanidade. Ele jamais abandonará alguém por quem morreu, a menos que seus seguidores escolham abandoná-lo, ele irá segurá-los firmemente. Se tivesse numa igreja pentecostal, mas... o que é que diriam os irmãos? Amém! Louvado seja Deus, né? É esse Deus que nós temos. E é esse Deus que chega até nós, irmãos, com informações privilegiadas, para nos ajudar a entender esse tempo em que nós vivemos. E qual é o tempo que nós vivemos? Aqui, está ali, ó. Estudando a doutrina do santuário, né? Nós vivemos no período pós-1844, que representa o dia da expiação, não é? E esse dia da expiação representa o início, lá em 1844, da terceira mensagem angélica, a tríplice mensagem angélica. E a revelação nos diz que Deus, quando passou do lugar santo para o lugar santíssimo, e se torna o intercessor, né? Especialmente o intercessor nesse tempo, ele comissiona um anjo, e coloca uma mensagem na mão desse anjo, e envia para a terra. E essa mensagem deveria dirigir as mentes das pessoas para o lugar santíssimo, onde ele está fazendo a intercessão final. Então, quando nós oramos, a nossa mente precisa estar aonde? Na obra intercessória de Jesus no lugar santíssimo. A mente deve ser, novamente a mente. Lá. E nesse ponto, irmãos, nós chegamos para compreender um pouquinho mais de Apocalipse 12,
13 e 14. Isso aqui é uma intensificação dos acontecimentos nesse período que nós vivemos. 12, 13 e 14 está mais ou menos no centro do Apocalipse. A maior parte das informações antes disso tem que ver com o passado. E a maior parte das informações depois desses 3 capítulos tem que ver com o futuro. Não toda, mas a maior parte. E o que revelação vem em Apocalipse 12, não é? Nos fala, tem uma visão ampla da igreja e diz que tem o dragão. Dragão. E vai mostrar como esse dragão vai atuar, não é? E aí no capítulo 13 ele vai descrever o período de atuação da igreja nesse período da Idade Média para cá, da Idade Média para cá, que trata principalmente do tempo do fim. E esse tempo que nós estamos vivendo, ele é caracterizado como o fim do tempo do fim. O último tempo em que nós estamos vivendo. E é nesse tempo que está se levantando a besta do mar, a besta da terra e a imagem da besta. Não é o nosso momento agora para detalhar, mas vocês já têm noção do que significa. Se não tem, a Casa Publicadora publicou um livro agora bem recente sobre o Apocalipse. Muito especial, muito interessante para nos ajudar nesse ponto. Aí o capítulo 14 nos vai falar de quem? Do remanescente, da igreja remanescente, chamados 144 mil, que é um número que representa o povo de Deus nesse período da história. E vai nos falar das 3 mensagens para esse tempo. E essas mensagens vão tratar do juízo final, não é? Tudo o que representa, mas vai tratar especialmente de adoração. E vai nos informar que tem 2 tipos de adoração: a falsa e a verdadeira. A verdadeira está conectada e descrita em Apocalipse 12, 17. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus, não é? Então está lá colocado dentro desses 3. Onde volta isso? De novo, o último tempo que nós estamos vivendo corresponde ao dia da expiação. E nós já estamos nesse período desde 1844. E nesse contexto é que os ataques do dragão são intensificados. E aonde é que ele vai atacar, principalmente? A mente. É a mente que adora a Deus e nos põe em contato com os seres celestiais. Ele ataca a mente, vai atacar a mente. E é impressionante isso. Qual é a estratégia dele para atacar a mente? Isso aqui é uma revelação, é uma informação privilegiada que nós temos, que vem através da revelação. Na guerra contra o mal, no grande conflito, o inimigo ataca. Ele tem uma estratégia para atacar, ele tem objetivos, ele tem armas. E como é que ele ataca? Diz a serva do Senhor: seu mais forte poder sobre o homem ele exerce através do apetite. E este ele procura estimular de todos os modos possíveis. Sabiam disso? Já ouviram falar disso? Olha aqui. Seu mais forte poder ele exerce através do apetite. E ele procura tudo. Em função disso, a gente precisa prestar atenção em algumas orientações da revelação para esse tempo. Por exemplo, a verdadeira conversão, não está falando a Cristo, não é? Está falando em termos de compreensão do tempo que nós vivemos. A verdadeira conversão, a mensagem da verdade presente, que tem que ver com a adoração, inclui a conversão aos princípios da reforma da saúde. A quantas pessoas deve caber interesse, não é? Sobre a mensagem de saúde? Todos que estão se preparando, né? Vamos ver alguns exemplos. Olha, o uso de estimulantes antinaturais é danoso à saúde e tem influência obscurecedora sobre o cérebro, tornando impossível apreciar as coisas eternas. Onde é que estão os estimulantes antinaturais? O mais popular é a cafeína. O mais popular. Está no Guaraná, Guaraná em pó, Guaraná refrigerante.
O fruto guaraná tem 3 vezes mais cafeína do que o fruto café. Está no café, está nos refrigerantes, Coca-Cola, Pepsi-Cola, energéticos, né? Todas essas coisas. Está no chocolate. O chocolate tem um primo irmão da cafeína, que é chamado teobromina. E por aí vai. Mas aqui não está falando que comer chocolate, tomar refrigerante, vai fazer mal para o fígado, vai fazer mal para o estômago, vai fazer mal para ele. Não é esse o ponto. Embora tenha consequências. Não é? Ela está falando de um assunto que acontece diariamente. Não é algo que vão colher frutos depois de 20 anos. Não é? É danoso à saúde, tem influência obscurecedora sobre o cérebro, tornando impossível apreciar as coisas eternas. Obscurecer a mente fica obscurecida. Já andaram na neblina? Já andaram? Já dirigiram na neblina? Quantos metros a gente vê à frente? Pois é. Do ponto de vista espiritual, das coisas eternas que valem, não sendo cuidadoso com o que se come, o que se bebe, quanto se dorme, né? Todo aquele estilo de vida, vai afetar a mente dessa maneira. E vai afetar isso aqui, esse momento. E aí, facilmente, a pessoa é enganada. Mas como posso estudar isso? Esse livrinho aqui, simpático, né? Com um título meio... Não é legal o título. Porque é Conselhos sobre o Regime Alimentar. Em geral, a gente não gosta de conselho. Muito menos sobre o regime alimentar. Talvez esse título aqui pudesse ser mudado de uma forma diferente, não é? Mas lembra-se, a importância da informação vinda através dos profetas. Eu vou trazer uma informação, que foi dada em 1888, portanto, há 139 anos atrás, referente a uma prática diária da refeição da manhã. Diz lá. O hábito de tomar um de jejum insuficiente e um lauto almoço é errado. E se for um lauto jantar, pior ainda. Fazei o vosso de jejum corresponder mais aproximadamente à refeição mais liberal do dia. Lembra que a senhora White não era médica, não era nutricionista, não era enfermeira, não tinha... De onde é que ela arrumou essa informação? De onde veio essa informação? Geralmente, como cristãos, a gente faz uma oração antes de comer, não faz? Faz uma oração antes de comer. Pesquisas recentes. Café da manhã pobre na juventude aumenta as chances de síndrome metabólica na fase adulta. O que é a síndrome metabólica? Diabetes, pressão alta, gordura no sangue, colesterol alto. E eles foram estudar isso. Como que o pessoal come regularmente? Não é mais ou menos assim? Aí vem a síndrome metabólica. Essa universidade na Suécia preparou pesquisa, que foi publicada nessa revista científica, em inglês, diz o seguinte: a pesquisa revelou que adolescentes que tinham um café da manhã pobre apresentaram maior incidência dessas enfermidades 27 anos depois. Os entrevistados foram submetidos 27 anos depois. A pesquisa foi feita em 1981 e 27 anos depois refizeram. Lá estavam os problemas deles. Não é? Qual índice de aumento? 68%. Agora, a revelação veio bem antes de 1980 e pouco. Não é? Veio em 1888. Não é? Obesidade abdominal, altos níveis de glicose no sangue foram os fatores mais claramente relacionados à refeição da manhã pobre. Come-se como mendigo de manhã, mais ou menos na hora do almoço, e janta por 2 reis. Não diz isso, não é? É costume tomar na sociedade um de jejum leve, mas isso é errado. Errado. E tem implicações. Tem implicações. Então, quando nos levantamos de manhã para tomar a refeição da manhã e fazemos uma oração, a gente precisa ver o que é que está lá na mesa para comer, né? Se corresponde ao plano de Deus para a nossa vida, né?
dentro da adoração vivencial. Qual é o papel da lei natural? O papel da lei natural é um papel de proteção. O papel da lei moral antes da cruz é mostrar que nós éramos pecadores, precisávamos de um Salvador. E Jesus veio, morreu na cruz e nos dá a salvação. Depois da salvação em Cristo, nós temos agora a proteção da lei moral e da lei natural. Então Deus nos coloca num caminho protegido. E quem opera dentro desse caminho protegido? O Espírito Santo. E o Espírito Santo vai operar para transformar a nossa natureza à imagem e semelhança de Cristo, de Deus. Segundo a natureza amorosa, bondade, paciência, amabilidade, espírito de perdão. Esse é o processo que está lá, não é? É o que acontece dentro desse período. Mas, se a pessoa usa estimulantes, vai afetar esse processo de atuação do espírito. Se usa açúcar, geralmente estimulantes vêm acompanhados de açúcar, não é? O açúcar não é bom para o estômago, causa fermentação, obscurece o cérebro, ocasiona mau humor. Mau humor é característica de qual natureza? Carnal ou espiritual? Mas é descendente de italiano, é descendente de alemão, é descendente de não sei o quê. Todos nós temos que passar pelo processo de transformação. A natureza carnal já faz isso, né, aparentemente, mas Satanás descobriu, irmãos, potencializadores das fragilidades da natureza carnal. E coloca aí diante de nós. Eu estava hospedado lá em Maceió, e do lado tinha uma sorveteria. O nome é Ila. Aí achei interessante a placa diz assim, sua fábrica de felicidade. Produzindo sorvetes com amor desde 2002. Mas o que é que tem no sorvete? Açúcar à vontade, gordura à vontade, não é? Um sorvete cremoso tem em torno de 24 colheres de chá de açúcar. O que precisou mais ou menos 20 metros de cana para ter o açúcar suficiente para adoçar aquilo lá, se não é adoçante químico, né? Os estimulantes levam a irritabilidade, ansiedade, nervosismo, característica de qual natureza que aparece? Muitas vezes manifesta as pessoas um espírito precipitado, impaciente, acusador, vendo a falta dos outros como através de lente de aumento e inteiramente incapaz de discernir os próprios defeitos. Um regime de carne desenvolve o animalismo. O desenvolvimento do animalismo diminui a espiritualidade, tornando a mente incapaz de compreender a verdade. É uma coisa interessante, mas... Depressão, que afeta a mente. Fizeram pesquisa com 70 mil mulheres. Quanto mais as mulheres consumiam açúcar e grãos refinados, maior o risco de desenvolver depressão. Já viram esse? E lá está o pacotinho de batatinha frita, né? Esse estudo aí mostrou que mulheres que adicionam porções de frituras, né, diária na alimentação aumentam o maior risco de morte por qualquer causa. Menos o câncer. E que vai afetar a mente. Mas eles vendem como dia feliz, Mac feliz, né? Mas isso não é para o povo de Deus, não é? É como Satanás planeja que vai acontecer. Comer demais, né? Bota faculdades mentais, e aí vamos. Tudo isso vai afetar. E, por último, aqui os condimentos. Cravo, canela, noz moscada, pimenta, não é? O sangue se torna febril, desperta para as propensões animais, ao passo que as faculdades morais e intelectuais são enfraquecidas e tornam-se servos das paixões inferiores. Fortalece a natureza carnal. A verdadeira conversão à mensagem da verdade presente inclui a conversão à mensagem de saúde, por alguma razão, né? Porque ele atua pelo apetite. E aqui, irmãos, essa revelação é maravilhosa. O mais forte poder de Satanás exerce através do apetite. Isso significa que se a gente aprender a administrar o apetite, baseado na revelação, é como fazer isso assim, ó, na serpente. E neutralizar o mais forte poder de Satanás. Não é só isso, tem outras coisas, mas ela diz que o mais forte poder é através desse ponto, não é? E ela diz que
a proclamação desta mensagem, irmãos, que acompanha a mensagem do terceiro anjo, ela vai contribuir para preparar um povo para a volta de Jesus. Que a graça de Deus continue nos acompanhando. Nós somos responsáveis não apenas por viver esta mensagem, mas por compartilhar esta mensagem no tempo que nós estamos vivendo. Amém. Vamos nos colocar em pé. Bondoso Pai Celestial, reconhecemos que as orientações advindas dos céus para orientar a nossa vida neste tempo tão especial do mundo, nos últimos momentos da história da Tua Igreja neste mundo, reconhecemos que essas orientações vêm por amor, por misericórdia, pelo desejo íntimo de que permaneçamos com segurança no caminho que o Senhor propôs. Sabemos que ele é estreito, mas é que conduz à vida eterna. Que o Senhor possa continuar abençoando a liderança desta igreja, seus membros, suas famílias, e que ela possa continuar sendo um farol dos céus, iluminando as pessoas com a mensagem para este tempo, por Jesus. Amém, Senhor.